Olha, isso aqui são as leis dos estados, tá? De municípios, pode ir. São 3 ou 4 folhas, por favor. Vamos lá para Pouso Alegre. Não deu tempo de eu passar, porque a gente soube isso na segunda-feira à noite, próximo. Tá? Aqui vocês vão encontrar, inclusive, a situação de cada uma dessas leis, quem está sendo questionada no Supremo, etc. Tá? E aqui no final, Pouso Alegre não vai aceitar a fábrica da Intermit se vier produzir amianto. Qualquer outro produto, não tem problema, ninguém tem nada contra a Intermit, até eu digo que o estilo da Intermit é muito simpático, como logo. Tá? O problema é que não pode produzir com amianto. Vai lá, produz com outra tecnologia e a cidade com certeza vai receber, tá? Essa empresa de braços abertos. Próximo. E a gente espera que Colombo, em muito pouco tempo, seja convertida numa empresa sem amianto. Próximo. Vamos voltar aqui. Tá? Então vamos voltar aos mitos da indústria do amianto. Tá? Os mitos, quais são? A indústria, para poder vender esse produto, que ninguém mais quer, tanto que ela tem que exportar 65%, tá? Ela se baseia em alguns, vamos dizer, algumas falácias. Próximo, tá? Uma dessas é a história do emprego. Muita gente aqui, porque vocês querem acabar com o emprego? Ninguém quer acabar com o emprego de ninguém. Essa verdade não tem dois lados. Isso foi uma propaganda veiculada no país e que o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, tirou do ar. Porque ela é mentirosa. A comissão número 200 mil empregos no Brasil, isso não existe. Próximo. O Ministério do Trabalho, o CONAR, suspende propaganda sobre amianto por ferir o Código de Autorregulamentação Publicitária. A semana passada nós tivemos mais um apelo, mais um julgamento em relação à propaganda. O que está acontecendo é que o CONAR praticamente já criou uma jurisprudência que não pode se fazer propaganda de amianto nos meios de comunicação. Como é que isso que fere o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, pode virar propaganda a ser comercializada. Então, tivemos essa vitória no CONAR, que juntamente com o de Pouso Alegre, nos enche de esperança rumo ao banimento do amianto. Próximo. Aqui, o anúncio que foi discutido essa semana eram 12 spots de rádio. Eu vou pegar só alguns aspectos. A propaganda tinha como mote: o Brasil está no caminho certo na extração do amianto crisotila. Amianto crisotila, a fibra mineral que ajuda o Brasil a crescer. Eram 12 spots, todos em Brasília, na Band News. Este julgamento da semana passada foi em relação a isso. E o locutor, num dos spots do dia número 8, entrevistou um médico, que é o médico da mina de amianto. Então ele diz assim, o locutor: dezenas de estudos nacionais e internacionais comprovam, anunciado de forma correta, o amianto crisotila não causa mal à saúde. É o que diz o médico do trabalho, Eduardo Ribeiro, responsável pelo acompanhamento da saúde dos trabalhadores da mineradora. Aí entra o tal médico, que diz o seguinte: ela utilizada, no caso a crisotila, de maneira correta, não faz mal nenhuma à saúde. Um médico dizendo isso. Até a indústria reconhece que o amianto faz mal. Pessoas que começaram a trabalhar após a década de 80 não têm nenhum caso descrito de alguma doença relacionada ao amianto. Ora, o Dr. Hermano disse que as doenças levam 30, 40 anos. Como é que ele diz que quem trabalhou em 80 não está doente? Porque não se cumpriu o período de latência dessas doenças. Bom, e ele termina dizendo: os trabalhadores que trabalham com amianto, eles são bem conscientizados, que acreditam no ideal, naquilo que vem, naquilo que produz, naquilo que faz. A gente viu aqui como eles estão conscientes, né? Um animador de plateia chega e fala: vamos embora, e segue toda a legião. Próximo. E o tal médico, é só um detalhe, ele também posou com a outra propaganda, aquela que nós suspendemos há mais tempo, tá? De estetoscópio, vestido de médico. Só que um detalhe: este médico que cuida do pulmão dos trabalhadores lá em Inaçu, não aparece ninguém doente, ele é ginecologista. Muito interessante isso, ele não acha ninguém doente. Claro, tem um ginecologista e a procura provavelmente algo mais embaixo do que o pulmão. Um outro detalhe, tá? Este mesmo médico que nós denunciamos para o CRM, tanto de Goiás como o CRM de São Paulo, porque o CRM inicial dele é de São Paulo, tá? Esse mesmo médico, tá? Quando na última visita que eu fiz à fábrica, essa história de portas abertas, eles fazem uma propaganda de portas abertas, qualquer um pode chegar aqui a qualquer hora e entrar.
e-mail aberta. Só entra quem eles acham que não vai ver o que eles não querem. Então eu fui barrada, precisei de reforço policial para poder fazer uma inspeção ali como assistente técnica do Ministério Público do Trabalho, porque para mim as portas não estão abertas. Então eu creio que qualquer pessoa com um pouco de conhecimento não vai ter também as portas tão abertas como diz a propaganda da internet. Bom, este médico inclusive me disse o seguinte: a senhora, eu pus uma máscara, a senhora não é uma auditora, né, que pode fiscalizar essas empresas, só tem medo, tá? Usa máscara o tempo todo, e ele desfilou do meu lado sem máscara, disse: doutor, eu tenho medo. A coisa que eu mais tenho medo no mundo, e eu gostaria que isso ficasse registrado, é de ter o mesoterioma, tá? Porque desde 1983 eu fiscalizo empresas de amianto. Então eu tenho uma exposição de 26 anos que me preocupa. E eu não entro em empresa limpa, eu entro em, vocês podem imaginar, os tipos de empresa que nós fiscalizamos. Próximo. O cadastro do Ministério do Trabalho diz o seguinte: esses 200 mil empregos não existem. A cadeia produtiva do amianto gera 3.500 empregos. E ponto. O resto que eles somam é o transportador que ele traz. De Goiás para São Paulo, ele traz o amianto. Na volta, ele leva panetone e torradas da Balduco. Eu digo isso porque eu flagrei esses caminhões, precisei chamar Balduco, porque os caminhões, eles eram caminhões fechados, baús, todos com propaganda da Balduco e não eram parados na estrada pela Polícia Federal, porque afinal eram caminhões inofensivos. Pô, alguém vai parar panetone na estrada? Chamamos primeiro a SAMA, ninguém tomou providência. Chamamos a transportadora, que era a 900, uma coisa assim, o nome assim, o Santos Pedido, qualquer coisa assim. Não tomaram providências. Chamamos a Balduco. Veja, está aqui a Rede Globo. Se vocês não tirarem a propaganda desses caminhões que trazem amianto, nós vamos para a televisão dizer que não comam, isso em dezembro, não comam qualquer panetone da Balduco. Porque o mesmo caminhão que transporta o panetone está transportando amianto e nem sempre os sacos vêm íntegros. Tanto é que nós flagramos na carroceria dos caminhões o amianto solto, que o motorista foi pegar, foi tentar aspirar para que a fiscalização não visse. Outro detalhe: quem gerou desemprego até o momento foi a indústria do amianto. Não foram as leis de banimento. Vejam, fecharam a fábrica de Osasco em 93 com 1.200 empregados, puseram tudo na rua e doentes. 400 em São Caetano do Sul, da Brasilite. 120 em Votorantim, 300 em Arara, 800 na Frasle, em Osasco, 200 do Grupo Cubota em Mogi das Cruzes, que nós estamos com um monte de lixo na Cubota lá, que ninguém sabe o que vai fazer com isso. O terreno vale menos do que a disposição que precisa ser feita do resíduo contendo amianto, tá? Aqui nós tivemos em Nova Odessa, Poções, Jacareí, a Wagner de Ponta Grossa, a Infibra de Londrina. Então, atribuir a nós que queremos acabar com o emprego, sendo que ninguém acusa, nem os sindicatos acusam as empresas, elas sim geraram desemprego. Elas fecharam as empresas por interesse delas, desempregaram e jogam a carga do desemprego nas nossas costas. Então, aqui, olha, total aproximado de mais de 3.000 postos de trabalho eliminados. Tá? Então, isso é muito sério, eu acho que é importante que a gente veja isso. Os únicos empregos realmente ameaçados são os empregos dos trabalhadores da mineração em Goiás. Porque a hora que proibir o amianto, não vai minerar. Para esses, nós precisamos de políticas públicas de acolhimento desses trabalhadores. Inclusive, aposentadoria antecipada, a aposentadoria especial que tem sido negada para eles e o sindicato não faz nada. Tá? Próximo, fica fazendo lobby a favor do amianto, mas não vai brigar para aposentar pela especial os empregados da mineração. Porque a legislação previdenciária fala em 20 anos de exposição para aposentadoria especial para os expostos ao amianto. Herbert, quantos anos você trabalhou na Multilite? 4 anos, Você na Istra? 13 anos. Deve ter trabalhadores que já estão com mais de 20 anos e já poderiam estar aposentados. E não estão por quê? Porque as empresas não informam adequadamente ao INSS que esses trabalhadores têm direito a essa aposentadoria aos 20 anos de trabalho. Bom, outros mitos: o amianto do mal e do bem. Dizem que o amianto pisotila não faz mal à saúde. Outra
outra mentira, né? Que só os anfibólios fazem mal, o doutor Hermano já explanou isso muito bem. E aqui, sobre todas as formas, o ambiente é cancerígeno. Próximo. Aqui, epidemiologia ou futurologia. Quando a indústria diz que depois de 1980 é assegurado que ninguém vai ficar doente, como é que nós temos isso se a latência é superior a 30, 40 anos? Então isso não é epidemiologia, não é ciência, e sim um exercício de futurologia que nós respeitamos, mas que não pode dar embasamento para decisões políticas. Próximo. Aqui, o silêncio epidemiológico. Por que no Brasil não tem estatísticas de doença de amianto? Aquilo que eu já comentei, as 17 empresas estão protegidas, e aí está a Multilite, a Hidralite, a Eternite, de fornecer ao Sistema Único de Saúde quem são os seus doentes. Por quê? Eles foram ao Superior Tribunal de Justiça alegando que se eles fizerem isso, e as outras empresas que têm outros problemas, como chumbo, etc., né, que não fazem, eles perdem competitividade. Então, por uma questão econômica, o ministro do STJ concedeu uma liminar. E eles não informam, então, quem são os seus doentes. Tá? Outro mecanismo de esconder os doentes são os acordos extrajudiciais que foi desenhado pelo escritório Pinheiro Neto para a Eternite e para a Brasilite. São valores pífios de acordos que eles oferecem em torno de 5 mil até 20, 25 mil reais, dependendo da cara do cliente. Vejam, o trabalhador, quando assina o acordo extrajudicial, ele não sabe se está doente. Ele assina, ele é remetido para um exame médico, e a partir do momento em que ele tem o diagnóstico, ele recebe um laudo, tá, de médicos que se dizem médicos do serviço público, da Unicamp, da USP e da Unifesp, mas que prestam serviços privados para essa indústria, tá? E aí o trabalhador, com o laudo, ele passa no caixa da empresa e recebe lá os seus trocados. Só que o acordo extrajudicial, ele é tão leonino que ele diz o seguinte: nós só vamos dar a vocês esse dinheiro do plano de saúde enquanto nós pudermos continuar a explorar o amianto. A partir do momento que o amianto for banido, vocês não têm mais plano de saúde. O trabalhador, com medo de perder o plano de saúde, ele se cala. Então as estatísticas não existem, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Apesar disso, desse mecanismo cruel, demoníaco de esconder os doentes no país, nós tivemos um grande avanço social. Próximo.